aqui nos três poderes. Felipe, eu gostaria da gente começar já trazendo aí para os nossos espectadores aqui a pesquisa de hoje, né? O Quest vem divulgando diversas pesquisas aí ao longo da semana, mas hoje foi o dia dos governadores. Eu queria dar destaque aqui para os principais estados, os principais mais relevantes, eu diria, inclusive, na disputa eleitoral para a semana que vem, para o ano que vem, perdão, não apenas nos próprios estados, mas também para a corrida eleitoral presidencial, na medida em que as eleições no Brasil acabam se organizando em torno também dos estados dos palanques, né? Vou pedir aqui para a gente colocar no ar aqui, Felipe, começando por São Paulo. A gente tem aí Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o atual governador, com 43%, Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente e muitas vezes governador do estado de São Paulo, 4 vezes, pelo PSB agora, 21%, Érica Hilton do PSOL, 8%, Paulo Serra, 3%, Felipe Dávila Novo, 2%. Vamos agora para Minas Gerais. As intenções de voto lá estão da seguinte maneira: Cleitinho, que é um senador aí pelo Republicanos, 28%, Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, 16%, e Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, agora cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, 9%. Vamos para o Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro está bastante mal avaliado. Terreno fácil para Eduardo Paes, o atual prefeito da capital, 35%. Rodrigo Bacelar, o presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 9%. E o Washington Reis, 5%, ele que é o ex-prefeito de Duque de Caxias, numa briga intestina que acontece no campo do governador Cláudio Castro, nesse momento lá no Rio. A gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto. Passando agora para... vamos para onde? Para o Paraná. Sérgio Moro, o senador do União Brasil, ex-juiz da Lava Jato, 38%, Paulo Eduardo Martins, do Novo, 8%, e o Enio Verri, do PT, 7%, mostrando o quanto a República de Curitiba continua sendo ativa lá no Paraná. E para a gente finalizar, o quadro aqui em Pernambuco, João Campos, o atual prefeito de Recife, filho de Eduardo Campos, 55%, e a atual governadora Raquel Lira, do PSD, mal avaliada, 24%. Gilson Machado, sanfoneiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, 6%. Trazer o Felipe de volta aqui para essa conversa, trazer também os nossos comentaristas. Felipe, eu gostaria de começar te perguntando como é que você vê esse quadro aqui, né? Eu vi que você separou ali o grupo de governadores entre aqueles que estão com a vida fácil, aqueles que estão em declínio e aqueles que estão numa maré bastante complicada. É isso mesmo, Ricardo. A minha avaliação, e por isso a importância de trazer a pesquisa nesses 8 estados, que reúnem, Ricardo, 63% dos brasileiros, tá? Se a gente somar o eleitorado desses 8 estados, dá 63% do Brasil. Então nós estamos falando de algo bastante relevante. O que você tem ali? Ratinho e Caiado muito bem avaliados, quase unânimes nos seus estados. O Caiado consegue fazer hoje, né, o seu vice, Daniel Vilela, aparecer numericamente à frente de Marconi Perillo, ao contrário de Ratinho, que mesmo tendo prestígio, ainda não consegue fazer o seu nome, o Guto Silva, aparecer à frente. A gente viu o Moro aí liderando a pesquisa. Você tem o segundo pelotão, né, de governadores que estão bem avaliados, mas que tem oposição. Eu estou aqui me referindo basicamente a Tarcísio de Freitas e Jerônimo, governador da Bahia. O Tarcísio, que além de estar bem aprovado, 60%, também aparece, né, com uma dianteira folgada ali em relação ao Alckmin na eleição de São Paulo. No caso do Jerônimo, mesmo tendo uma aprovação majoritária, viu o ACM Neto, neste momento, à frente nas intenções de voto. Então vamos ter ali, com certeza, uma disputa. Depois, Ricardo, a gente tem um terceiro pelotão, que são 2 governadores, o de Minas, o Zema, e o Eduardo Leite, que até tem aprovação majoritariamente positiva, mas estão vindo em processo de desgaste, de declínio. Zema, que não, o seu vice-governador, Matheus Simões, que ainda não tem
um percentual alto, né, de resultado em Minas Gerais, e no caso o Eduardo Leite, que também não está conseguindo ainda trazer o Gabriel, que é do MDB e que seria o nome que ele indicaria aí para sua sucessão. Aí ele ainda não aparece bem na pesquisa. E aí a gente termina com Cláudio Castro e Raquel Lira, 2 governadores com aprovação frágil. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes com vantagem. No caso, Raquel Lira, que divide opiniões no estado, 51-49, basicamente a sua aprovação, mas tem ali o João Campos no calcanhar, com uma pontuação muito favorável nesse momento, muito acima do dela, ou seja, são 4 tipos de governadores, e a dinâmica eleitoral, obviamente, que advém dessas diferentes aprovações, acaba apontando aí em cenários que prometem, na minha visão, Ricardo, disputas bastante interessantes ainda. Vamos chamar os nossos comentários.